Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, os nossos programas de todas as terças-feiras. Estamos estudando o livro Animais, tudo o que você precisa saber, da Mundo Maior Editora, um livro bem interessante, deixado aqui pelo Marcel, um livro de perguntas e respostas, e que nos esclarece, em relação à questão da espiritualidade dos animais. E hoje estamos na questão número 38. Então vamos ver o que o Marcel preparou para a gente. A gente falou bastante sobre reencarnação, nos últimos programas. Vamos ver qual foi a pergunta deixada aqui para o Marcel. Os animais passam por alguma evolução em sua forma ou sempre vêm da mesma maneira? Por exemplo, um cão vai ser sempre um cão? Em O Livro dos Espíritos, encontramos que uma planta é sempre uma planta, um animal é sempre um animal e o homem é sempre homem. Por outro lado, encontramos que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Encontramos que os homens passaram pela fieira da animalidade e que o espírito que anima o ser humano já animou seres inferiores da criação. Parecem à primeira vista observações contraditórias, já que em um momento se diz que não há evolução e em outro que evoluímos do átomo ao arcanjo. Parece um contrassenso, mas são os conceitos que dizem respeito a coisas diferentes. Um se refere ao corpo físico, imutável do ponto de vista evolutivo, e o outro se refere ao espírito. Este sim evolui. Quando o espírito de verdade diz que plantas são sempre plantas e animais são sempre animais, refere-se ao corpo físico, que é simplesmente uma ferramenta de manifestação do espírito neste mundo físico. É um modo pré-existente que foi introduzido por mudanças genéticas no nosso planeta, no momento evolutivo adequado deste, para servir de vestimenta ao espírito, seja animal, vegetal ou mineral. No entanto, o espírito, princípio inteligente, individualizado desde que é criado, evolui sempre. Assim, o espírito que evolui será sempre o mesmo, apesar de estagiar em diferentes corpos físicos, em diferentes reencarnações. É meio que até um complemento do programa passado, e eu até comentei sobre isso, de que o que evolui realmente é o espírito vai evoluindo e o corpo físico ele é sempre o mesmo, entre aspas, e a gente vai adquirindo novas possibilidades, novos corpos físicos, à medida que nós vamos evoluindo. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que todos nós estamos evoluindo, nós humanos, nossos irmãos animais, estamos passando por diversas experiências, mas nós somos criados simples e ignorantes e achei muito interessante aqui o que o Marcel nos deixou e que causa sempre muita confusão no meio espírita. Desde o início nós somos criados individualmente, somos seres individuais. Então aquela história de alma grupo, alma coletiva, dentro do conceito espírita isso não existe. Embora alguns companheiros espíritas queiram misturar algumas coisas, principalmente quando se fala de animais, alma-grupo, não existe esse conceito de alma-grupo dentro do espiritismo. Outras correntes filosóficas, outras linhas de pensamento, até tem esse conceito, como uma norma, mas o espiritismo ele não aceita isso. Nós somos criados como indivíduos desde o princípio. Claro que no nosso início, lá, enquanto estamos ainda numa fase de átomo, em fase de células, é claro que a gente está agrupado uns com os outros, nós estamos juntos. Mas mesmo no meio animal, por exemplo, a gente vê na natureza animais andando em bandos, o que não significa que eles são alma-grupo. Eles apenas estão andando juntos, são grupos de almas que estão juntos, caminhando aqui pela Terra. Nós humanos também fazemos da mesma forma. A gente não tem os nossos grupinhos, a gente não tem os espíritos afins que estão conosco, então, mas não significa que nós somos alma-grupo, de forma alguma. Tanto os animais como nós humanos, os humanos pior ainda. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que nós estamos evoluindo, nosso espírito está evoluindo, adquirindo novas possibilidades, e uma planta vai ser sempre uma planta, como um animal vai ser sempre um animal aqui na Terra. Materialmente falando, sempre será naquela constituição física. Porque a gente sabe que Deus não parou de criar. Deus continua criando infinitamente. Então, existem muitas possibilidades. Nunca vai faltar vaga para os novos espíritos que estão sendo criados. Aqui na Terra, em outros mundos, enfim. São sempre
oportunidades evolutivas que todos nós temos. Para encerrarmos, uma questão aqui do Livro dos Espíritos, questão número 114. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Eu falei semana passada, eu vou ser repetitivo aqui, eu não consigo entender, juro por Deus, eu não consigo entender como alguns companheiros espíritas, né, que são contrários, por exemplo, à questão da espiritualidade dos animais, que são contrários, por exemplo, ao tipo de trabalho que nós fazemos, né? Eu sempre falo, ninguém é obrigado a concordar com tudo, ninguém é obrigado a aceitar tudo, mas que tenha coerência, pelo menos, né? Que tenha coerência. Por que eu não acredito ou por que eu não aceito? Porque é algo que não existe? Tá. A justificativa que alguns companheiros espíritas dão para não aceitarem a evolução dos animais é que não existe nada nas obras básicas de Kardec. Tá aí, questão 114, que nem é uma questão que está no capítulo Os Três Reinos, mas mesmo assim está lá, nos ajudando a entender que nós estamos evoluindo, passando de uma ordem inferior para outra. Ué, qual é a dificuldade de entender isso, de aceitar isso? Os nossos irmãos animais estão numa fase inferior à nossa, humana? Sim, eles estão inferiores. Não significa que são inferiores, até porque muitos animais demonstram uma capacidade de compreensão das coisas, de entendimento da vida muito melhor que muitos humanos. Então nós aprendemos muito com eles também. E temos muito a ensinar para eles também, é evidente. Então eu não consigo entender essa dificuldade em aceitar algumas coisas, né? Mas um dia, né, todos chegaremos lá. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta aqui, né, estudando a questão da espiritualidade dos animais junto com o nosso irmão Marcel Benedetti. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.